Abra suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 21. Segundo livro de Samuel, todos acharam? Procurando. Nós poderíamos falar sobre muitas mães, pois a Bíblia ela é uma fonte de inspiração. Poderíamos falar sobre Eva, a mãe de todos nós. Poderíamos falar sobre Sara, a mãe dos patriarcas, mulher do patriarca Abraão. Poderia falar sobre Betseba, sobre Ana, sobre Penina, sobre Agar. Poderíamos falar sobre tantas mulheres como Maria, a mãe de Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre uma mãe que talvez você nunca ouviu falar, né? Mas que nós vamos aprender sobre ela. Segundo Samuel, capítulo 21, vai nos contar uma verdade sobre uma situação que aconteceu e Davi queria saber o porquê daquela fome. E tudo na Bíblia, e tudo na vida do cristão tem um significado. Todos acharam? Segundo Samuel, capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Vamos parar aí e vamos para Josué, capítulo 9, versículo 15, depois a gente continua. Josué 9,15. Deixe sua Bíblia marcada nesse versículo que nós vamos voltar para aí. Josué é o 6º livro da Bíblia. Capítulo 9, versículo 15. Depois, quando vocês puderem, leiam o texto inteiro, o capítulo 9 inteiro. Embora nós iremos dar uma rápida explicação, um resumo. Josué capítulo 9, versículo 15 nos diz assim:
E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles. Eles quem? Os gibeonitas, que lhes daria a vida. A vida de quem? A vida deles próprios. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém? Vamos continuar lendo. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 2. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Lembra de Josué? Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis eu vos faça? Que você quer que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Versículo 4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele quem? Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Agora vem onde vamos pregar, irmão. De seus filhos, se nos dei 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibear de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu o darei. Versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, guarda esse nome, Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Amone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias do primeiro, no princípio da cega da cevada. E olha o que fez Rispa, irmão, essa mãe de Amone e Mefibosete. Lembrando que Mefibosete não é o filho de Jonas, Mefibosete. Davi protegeu o filho de Jonatas por amor a Jonatas, Mefibosete. Esse Mefibosete é filho de Rispa. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, um pano grosseiro, e estendeu-lhe sobre uma penha, fez uma cabana, né? Desde o princípio da cega até que destilou as águas, de abril a outubro, irmão, 6 meses, sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu
se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Irmãos, para você entender o porquê disso, a princípio, parece que existia algo de mal sobre essa ação. Porém, nós aprendemos aqui no congresso que existe o mal moral e o mal corretivo. Quem se lembra? Então esse mal foi um mal corretivo. Mas pastor, matar 7 pessoas inocentes, olha, questione Josué quando nós estivermos no céu, porque ele fez aquele acordo impensado com os gibeonitas. Em Números capítulo 30, se você depois quiser ler, o versículo 2 vai falar sobre a questão de voto e de juramento, que se você votar, se você jurar, você tem que cumprir, pois se assim não fizer, você será amaldiçoado. Josué tinha conhecimento dessa lei. Então quando Josué ele faz o acordo com os gibeonitas, e a história dos gibeonitas é bastante interessante, irmão, pois quando o povo de Israel ele atravessa o Mar Vermelho e todo o exército de Faraó perece no Mar Vermelho, isso chegou ao conhecimento de todas as nações, chegou ao nosso conhecimento. Então nós vemos que todas as nações tremiam quando se tratava do povo de Israel, pois sabia que tinha um Deus, que é Deus, como diz Agar, no céu e Deus na terra. É Deus dos montes e Deus dos vales. Então, amados, os gibeonitas, na hora que viram que as muralhas de Jericó, a história conta que os muros eram tão alto e tão largo que se construía casas em cima dos muros. Isto é, a casa de Agar estava construída em cima desse muro de Jericó. Então quando o povo eles dão as 6 voltas e na última volta toca a trombeta e aquele muro é implodido, ele não tomba para o lado, para a direita, nem para a esquerda, nem para dentro, nem para fora. Ele é implodido, porque se ele tombasse, os seus escombros impediria o exército de passar por cima dele, por ele ser um muro muito alto. Então esse muro foi implodido, irmão. E a Bíblia fala que o povo de Israel ele passa e destrói Jericó. Não vamos contar sobre os detalhes, que não era para eles pegarem nada, como Acã assim o fez, e foi apedrejado junto com a sua família e tudo que era seu. Mas nós não vamos pregar sobre isso. Quando Ai é destruída, todos os povos agora tremem diante de Israel. Os reinados ali dos amorreus se juntam e fazem acordo para destruir Israel. Porém os gibeonitas não fazem parte desse ajuntamento contra Israel. Ele
por um bom conselho de alguém lá em Gibeon, chega para Israel e conta a seguinte história: olha, nós somos de muito longe, nós vivemos em um lugar muito longínquo e queríamos fazer acordo com vocês porque ouvimos falar tudo o que vocês fizeram, inclusive com Jericó, com Ai, e nós queremos fazer acordo com vocês. Nós somos de longe. Esses pães que está bolorento, nós tiramos fresco do forno. As roupas que nós estão todas rasgadas, envelhecidas, eram novas. O vinho que trouxemos, que está bolorento, era vinho novo. Então nós somos de muito longe. Faça acordo conosco. Josué não consultou a Deus, irmão, e fez acordo com os gibeonitas. Fez acordo, juraram que guardaria, como nós lemos, a vida dos gibeonitas. Porém, quando o povo vai para a batalha, 3 dias de viagem de onde eles estavam, ele chega em Gibeon. Falou: mas espera aí, vocês não falaram que era de longe? Vocês não falaram que moravam muito longe? Vocês são nossos vizinhos, vocês moram no termo de Israel. Aí Josué falou: pelo juramento, não podemos fazer nada com eles. O exército ficou irado, irmão, com Josué e com os príncipes. Eles ficaram irados. Porém, existia um acordo com juramento, o qual do capítulo 30, a partir do versículo 1 e 2, vai contar como se dá esse juramento. E eles não consultaram o Senhor, agora tinha que arcar com as consequências. Josué então fala para aquele povo que eles seriam escravos, seriam rachadores de lenha, apanhadores de água da casa do Senhor, que eles não seriam exterminados, porém nunca faltaria escravo na descendência deles. Passa-se o tempo, essa geração vai embora, os juízes se acabam, o povo pede rei, vem Saul, o qual nós conhecemos muito bem. Irmão, se eu passar alguns minutinhos, vocês me perdoem, tem lanchinho depois. Vem Saul, irmão. Se nós folharmos a Bíblia, nós vamos ver que Saul é registrado na Bíblia muito menos pecado do que Davi. Davi, para casar com a filha de Saul, Davi não tinha dinheiro. Como dote, Saul pede 100 prepúcios de filisteus. Eu não preciso falar o que é prepúcio, depois vocês pesquisam. Davi leva 200. Saul se revolta depois com Davi e pega essa mulher de Davi e dá para outro. Saul era terrível. E Saul conhecia certamente o juramento de Israel com os gibeonitas. A Bíblia não registra
o embate de Saul com os gibeonitas. Mas nesse trecho específico, quando Davi consulta o Senhor diz: é porque Saul quebrou o juramento. Então existe, como nós aprendemos, mal corretivo. E agora Davi vai chegar diante do príncipe de Gibeon e pergunta: o que vocês querem que eu faça para que esse mal seja retirado de Israel? Os gibeonitas vai dizer: não é por dinheiro, nós não queremos dinheiro, nós também não queremos exterminar, nós não queremos uma matança em Israel. Nós queremos que vocês nos deem 7 filhos de Saul, para que o enforquemos. Seus irmãos atentarem para a leitura da palavra do Senhor, vocês verão que os filhos de Saul iam à guerra. Eles também fizeram mal aos gibeonitas. Eu volto a dizer, a Bíblia não vai registrar isso. Davi fala: tudo bem, eu darei 7 filhos de Saul. Dentre esses 7 filhos, tem 2 jovens, Amone e Mefibosete, filhos de Rispa, concubina de Saul, viúva, de Saul. Quem foi Rispa? Rispa foi uma mulher que, quando Saul morre e um de seus filhos é constituído rei, ela se casa com o chefe do exército, o general. Chamado Abner. Abner então se casa com Rispa. Ao se casar com Rispa, o rei de Israel então chama a atenção dele: por que fizeste isso, se envolvendo com a mulher do rei? Abner não gosta dessa conversa, vai até Davi e faz um acordo com Davi: eu te entrego todo Israel, eu serei contigo. Só que tinha uma questão antiga entre, eu marquei aqui, irmãos, para não errar, entre Abner e Joabe, porque Azael, o irmão de Joabe, em uma peleja que tiveram o exército de Davi com o exército de Israel, Azael persegue Abner. Abner fala: desvia-te para a direita ou para a esquerda, para que... Ele não falou com essas palavras, mas eu vou falar de maneira para que vocês compreendam: para que eu não matando você, eu me envergonhe em olhar para o teu irmão Joabe, pois eram homens de honra. Azael então continua perseguindo. A Bíblia fala que ele fere o irmão de Joabe. Abner fere o irmão de Joabe na quinta costela e o mata.
A Bíblia vai registrar uma perseguição ferrenha de Joabe atrás de Abner, até declinar-se o dia, mas ele não persegue, ele não consegue alcançar para se vingar. Então, quando o rei de Israel, irmão, ele fala, o filho de Saul fala: por que vocês fizeram isso? Ele vai e faz acordo com Davi. Quando ele faz acordo com Davi, irmão, algum soldado chega para Abner, que está vindo da batalha, ou melhor, para Joabe, que está vindo da batalha, e diz: ó, Abner não esteve aqui conversando com o rei? E ele acabou de sair. A Bíblia vai dizer que após o rei fazer acordo com Abner, Joabe, com malícia, chama ele para conversar e o fere e o mata, pela questão antiga que Abner tinha matado o seu irmão Azael. Tá, mas vamos para Rispa. Então os gibeonitas pedem para Davi os 7 filhos, entre ele os 2 filhos de Rispa. Queridos, a Bíblia vai contar que essa mulher, quando seus filhos foram enforcados, e hoje é dia das mães e você vai se identificar com Rispa, essa mulher, irmão, agora viúva por 2 vezes, pois Saul morre, era concubina de Saul, agora Abner também é assassinado, e agora ela fica viúva novamente. E os gibeonitas pedem os filhos de Saul, e entre estes, os filhos dela entra na conta desses 7 e é enforcado, irmão. Essa mãe, a Bíblia vai dizer que ela pega um pano de silício, um pano grosseiro, em cima de uma pedra, irmão, ela faz uma cabana próximo aonde seus filhos foram enforcados, junto com os 5. Passa um dia, passam 2 dias, aqueles corpos começam a entrar em estado de decomposição, enforcado. As aves de rapina vêm para devorar aqueles corpos, e ela enxota aquelas árvores. Os animais de dia tentam chegar perto, aquela mãe enxota os animais. Passa uma semana e aquela mãe ali fazendo a mesma coisa, irmão. Passa um mês inteiro, irmão, e Rispa lá, os corpos já estão se desfazendo pela questão natural, mas ela não arreda o pé. Os animais de rapina, os animais de dia tentam devorar aqueles corpos, e ela não deixa, irmão, por amor de mãe. É um amor que ninguém consegue compreender. Que amor é esse? Que tamanho de amor é esse? Dois meses se passam. Talvez aqueles corpos só está a caveira. E nós aprendemos sobre as aves quebra-ossos, que tentam pegar aqueles ossos, mas ela não deixa, irmão.
Ela não deixa. 3 meses, irmãos, aquela mãe continua ali, com aquela cabana em cima daquela pedra, protegendo a caveira dos filhos. 4 meses, irmão. Aquela mãe não arreda o pé. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse, irmão? Alguém pode explicar que tamanho de amor é esse, irmão? 5 meses, irmão. Você sabe o que é 5 meses? 150 dias. Aquela mãe no pé daquelas caveiras penduradas e não deixa sequer os animais de rapina, não deixa sequer os animais famintos de dia devorar, irmãos, aqueles corpos. 6 meses, irmão. Aquela mãe ali. 6 meses, irmãos. 180 dias. Aquela mãe ali. Talvez alguns olhavam e falavam, mas como ela sabe qual filho dela é? Só tem a caveira ali. Ela sabia, irmão. E ela não deixava. E Rispa estava disposta a sucumbir seus dias ali, mas não deixaria os seus filhos por nada. Chega a Davi alguém e fala, rei, sabe aqueles corpos que os gibeonitas enforcaram? Tem uma mulher chamada Rispa, a qual os 2 filhos delas foram enforcados, que está lá desde o princípio da cega até agora. 6 meses, não tinha chovido, a maldição ainda não tinha ido embora. Aquela mãe estava ali, Rispa estava ali. Davi então fala, tire-os dali e sepultem. Retiraram Amone, Mefibosete e os demais. Saíram recolhendo os ossos de Saul e de Jonatas e sepultaram. Quando eles sepultam, Rispa volta para sua casa e a chuva cai. A maldição só acabou quando aquela mãe foi consolada com o sepultamento dos filhos. Essa é a Rispa. Você nunca mais esquecerá dela. Talvez nas suas conversas em Dia das Mães, você vai dizer, eu conheci uma mulher chamada Rispa. Ela é mencionada na Bíblia com um amor que eu não sei o seu tamanho. Nunca ninguém conseguiu descrever o amor de mãe. Só é superior a esse amor, o amor do nosso Deus, que diz, ainda que uma mãe esqueça de ti, eu jamais te esquecerei. Só o nosso Deus, irmão, a quem servimos, supera o amor de mãe. Amém?